A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Contatos imediatos. Caso reação nuclear. Próxima à fronteira com o Canadá, localiza-se a base da Força Aérea de Loring, que é o maior bombardeiro de comando aéreo estratégico nos Estados Unidos. 27 de outubro de 1975, base aérea de Loring, Limestone, Maine. Robert Powell, diretor de pesquisas da MUFON. Lá se concentrava a maior quantidade de armamento nuclear em uma base. Isso foi durante a Guerra Fria, quando havia o perigo iminente de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por esse motivo, a segurança é reforçada. Qualquer um, no perímetro da base de Loring, corria perigo. Até mesmo alguns dos soldados não sabiam de todas as armas nucleares que eram escondidas na base. Fora da área de armazenamento de armas, o sargento Danny Lewis trabalha no turno da noite. Dr. Kevin Randall, oficial aposentado da Força Aérea. O Lewis era um membro do destacamento de segurança da base aérea de Loring. Ele estava lá, fazendo o trabalho dele. Quando viu algumas luzes no céu se movimentando, talvez além do perímetro da base, mais perto dali. Ele não soube determinar que tipo de aeronave estava se aproximando. Voava como um helicóptero, subia e descia como um helicóptero mesmo. Fazia o mesmo tipo de voo. Não estava na base, mas o objeto voava em volta dela. Ele ficou muito preocupado porque nenhuma aeronave deveria se aproximar da base sem autorização. Torre, aqui é a patrulha de segurança. Câmbio. Torre de controle para a patrulha. Prossiga. Câmbio. Tem um visual de um helicóptero a nordeste, a poucos quilômetros daqui. Patrulha de segurança. Entendido. Estou recebendo agora. Leste e nordeste. Sem identificação. Vou verificar e retornar. Câmbio. Por favor, identifique-se. Contato prejudicado. Câmbio. Patrulha de segurança, não conseguimos a identificação da aeronave. Era um objeto se aproximando de uma base militar restrita, que não respondia às tentativas de contato. Lewis, em seguida, entra em contato com o comando para avisá-los de que está acontecendo algo. Comandante da base, aqui é a patrulha de segurança. Tem um visual de um helicóptero a leste e nordeste, a poucos quilômetros daqui. Lewis comunica ao comandante que sobe ao topo da torre de observação. Ele tem receio de que alguém invada o local de armazenamento de armas. Está em movimento, senhor. O objeto que eles estavam observando dá a volta na base e depois desaparece. O sargento Lewis é enviado para investigar. Torre, aqui é a patrulha de segurança em movimento. Eles reúnem os cães e toda a segurança na área para inspecionar e assegurar que ninguém invada a base. Mas não encontraram nenhuma indicação de alguém em solo que tivesse tentado invadir o local de armazenamento de armas ou qualquer outra instalação. – 24 horas depois, a base está em alerta. E o sargento Lewis retorna ao seu posto na área de armazenamento de armas.
Na noite seguinte, Lewis estava fazendo sua patrulha de novo. Como na noite anterior, ele vê um objeto se aproximando da base pelo nordeste. Desta vez, o objeto se move na direção da base, diretamente para o local de armazenamento de armas. Posto de comando, patrulha de segurança. Se fosse um helicóptero, ele deveria ter visto a hélice refletindo as luzes de navegação, ouviria o som do motor, mas estava quieto. Senhor, nós temos um intruso. Ele estava a 300 metros do centro de armazenamento de armas nucleares. O objeto estava invadindo a base de Loring e agora havia se tornado algo mais perigoso que antes. Eles não sabiam se tinham armas, não sabiam qual era a intenção. Qualquer aeronave que sobrevoa o espaço aéreo militar restrito corre o risco de ser abatida. Mas a decisão final é do comandante da base. Senhor? Lá. Existem protocolos que devem ser seguidos antes de se disparar contra alguma coisa. E se fosse um helicóptero civil e eles disparassem, isso traria uma série de complicações. Eles o perderam de vista sem saber o que havia acontecido de fato. Fora dali, nas proximidades dos hangares dos B-52, os sargentos Eichner e Jones não estavam cientes da violação de segurança recente. Escuta, me passa 3/8. Claro, pra já. Sargento Eichner e Sargento Jones eram mecânicos do B-52 e estavam trabalhando na base. Ei, Eichner, vem até aqui. Você vai querer ver isso, cara. O que é aquilo? Eu não sei. Eichner e Jones, a quinta e a sexta testemunhas do avistamento estranho, acompanham a luz enquanto ela circula novamente à base. Torre de controle para o comandante da base. O objeto está de volta perto dos hangares. Parece que ele pousou. O objeto atrai Eichner e Jones além do limite da área restrita. Vamos ficar aqui? Eles pensaram, vamos embora daqui porque nós não podemos ficar nessa área. De repente, eles veem o objeto bem na frente deles. Eichner e Jones ouvem a chegada da segurança da base e decidem sair da área restrita imediatamente. Mas, nesse momento, a última coisa em que Lewis pensa é em Eichner e Jones. As luzes se apagaram e o objeto desapareceu outra vez. Parece estar indo para o norte, senhor. Agora deixou o nosso espaço aéreo. O objeto retorna na direção nordeste no sentido da fronteira com o Canadá. E some do radar do mesmo jeito que aconteceu na noite anterior.
A segurança da base continuou procurando para saber se alguém havia invadido o local. Este é o único caso em que o governo dos Estados Unidos admite que algumas aeronaves desconhecidas penetraram as instalações nucleares do país. E eles não foram capazes de determinar de onde vieram e que tipo de aeronaves eram. Imediatamente após o último evento, a base da Força Aérea de Loring envia mensagens de prioridade para o Pentágono, para o chefe de pessoal da Força Aérea e para a sede do Comando Aéreo Estratégico, informando sobre os incidentes. Uma mensagem recomenda que as bases do norte empreguem a opção de alerta 3 em toda a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. 3 anos depois, o jornalista nova-iorquino Barry Greenwood é informado sobre o incidente e pede um inquérito sob o ato de liberdade de informação. O Ministério da Defesa emite documentos revelando que 3 dias após o evento em Loring, um objeto semelhante foi visto pairando sobre uma área de armazenamento de armas na base aérea de Fort Smith, a quase 1.800 quilômetros dali. Testemunhas também relatam terem visto objetos não identificados sobre bases da Força Aérea em Montana, Dakota do Norte e Ontário. Caso Foguete Fantasma. Para o agricultor sueco Knut Lindbeck, o lago Kymijärv é essencial para sua existência. Ele bebe dele, alimenta-se dele e o utiliza nas rotas do dia a dia. Claes Svan, presidente da UFO Suécia. Knut tinha uma fazenda pequena, muito perto da margem do lago Kymijärv. Ele criava animais e cultivava verduras. Sua família vivia basicamente disso. O filho de Knut, Bjorn, está pronto para ajudar com as tarefas diárias. 19 de julho de 1946, Kymijärv, Suécia. Foi o primeiro ano depois da Segunda Guerra. As pessoas estavam tentando voltar à normalidade. Eu fui a Luleå, no norte da Suécia, para entrevistar Knut Lindbeck, para ouvir a sua história. A Segunda Guerra Mundial pode ter acabado. Mas os suecos ainda estão muito cautelosos com qualquer explosão que possam ouvir. Dr. Kevin Randall, oficial da inteligência da Força Aérea. Em 1946, a União Soviética está determinada a dominar o mundo. Tentou dominar muitos países na Europa. A Suécia preocupava-se com a União Soviética. A fazenda de Knut fica a menos de 500 quilômetros da fronteira com a Rússia. E um ataque aéreo é sempre uma possibilidade. A Suécia sempre esteve atenta à Rússia. Foi por causa das ameaças. Os suecos sempre observavam o que cruzava os céus do país. Quando eu falei com Knut, ele me disse ter ouvido muitos estrondos vindos do céu. Ele ficava olhando para o céu para tentar descobrir o que era. Knut primeiro achou que fosse uma grande tempestade. Mas isso não se parece com nenhuma nuvem de tempestade. Ele viu as janelas balançando. Ele olhou para o céu e viu um objeto em formato de um foguete alongado, com 2 projeções, uma de cada lado. Eles ainda se lembravam da guerra e das bombas voadoras que a Alemanha nazista soltou sobre a Suécia. Mas bombas desse tipo miravam cidades maiores. Kymijärv ficava no meio do nada.
Ele está indo direto para o lago. O forte impacto provoca um enorme efeito em cascata. Alguma coisa bateu no fundo do lago e explodiu. Na zona rural da Suécia, um objeto voador misterioso se dirige ao lago próximo à fazenda de Knut Lindberg. Alguma coisa bateu no fundo do lago e explodiu. O forte impacto provoca um enorme efeito em cascata. O que estava no fundo do lago foi jogado para fora. Björn, är du okej? Är du okej? Knut suspeita que foram atingidos por uma bomba V1. Knut, como outros suecos, conheciam essas bombas da guerra. A bomba voadora era como um avião com um míssil em cima. Voava em linha reta, muito parecido com o que chamamos de míssil de cruzeiro hoje. Mas, de acordo com Knut, o objeto não se parecia com uma bomba V1. Knut descreveu para mim que tinha uma forma estranha, nada parecido com o que já tinha visto. O bico não era pontiagudo, mas arredondado. Knut decide remar até o ponto de impacto. Knut me disse que ficou muito assustado, mas também curioso. Ele queria saber o que havia caído no lago. Pelo impacto da colisão, Knut espera encontrar os destroços do objeto voador espalhados na água. Quando bombas voadoras caíram na Suécia, havia 2-3 toneladas de detritos, mas não havia nada do tipo nenhum pedaço de metal, absolutamente nada. Como o lago Kjolmjärv tem apenas 2 metros de profundidade, Knut tenta localizar detritos sob a água. Ao tentar olhar do fundo do lago, depois de algo cair ali, se o objeto fosse pesado e viajasse em alta velocidade, ele poderia se enterrar sozinho no solo. Então, só sobraria o remo para ajudar. Foi o que Knut Lindberg fez. Mas não havia nenhum sinal de destroços. Nada foi recuperado. Não sabemos o que caiu no lago. O mistério se estende além do lago Kjolmjärv. A queda no lago Kjolmjärv foi só uma das que aconteceram durante 5 horas. Sem exceção, todos eles pousaram em lagos remotos. Isso é muito estranho porque a Suécia, assim como outros países, não tem só lagos. Outros deveriam ter caído em terra. Para mim é uma incógnita, um enigma. Para mim não pareciam mísseis nem com nada parecido com o que podemos imaginar. Um dia depois da queda do objeto, os primeiros militares foram enviados ao lago. Eles procuraram no lago por 2 semanas. Não acharam nada. O exército sueco envia uma equipe de engenheiros e soldados para vasculharem o lago Kjolmjärv, com sondas elétricas, equipamentos de mineração, detectores de metais e de radiação. Eles coletam 35.000 amostras, mas todas são identificadas como materiais locais.
Até 30 casos semelhantes são registrados em toda a Suécia no verão de 1946. Em todos os casos, nenhum detrito foi localizado. Pela ausência de rastros e por não terem sido identificados, o exército sueco classifica esses objetos misteriosos como foguetes fantasma. Uma comissão é criada para estudá-los mais profundamente. Enquanto a comissão determina que alguns avistamentos são, na verdade, de meteoros, outros, como o avistamento no lago Kjolmjärv, permanecem inexplicáveis.